Essa é a história que ninguém contou ao público, mas que atravessou décadas de sigilo, departamentos militares, laboratórios invisíveis e programas que oficialmente não existiam. É a história do momento exato em que o sobrenatural saiu das fogueiras, das salas escuras e dos livros místicos e entrou pelos corredores da CIA, do Pentágono e das agências de inteligência dos Estados Unidos. A investigadora e escritora premiada Annie Jacobsen descreve desta forma: cientistas e médiums trabalhando lado a lado, ambos com credenciais ultra secretas. Porque o governo mais poderoso do planeta, que rejeitava oficialmente tudo que era paranormal, investiria milhões de dólares em percepção extrasensorial e psicocinese? A resposta não é simples. E talvez por isso eles esconderam por tanto tempo. O ponto de virada é 1972. A CIA se aproxima de um pequeno grupo de jovens cientistas brilhantes. O local? Stanford Research Institute, uma das instalações mais importantes do Departamento de Defesa. A pergunta é direta: a percepção extrasensorial existe? Sim ou não? E se existir, podemos usá-la para ganhar a Guerra Fria? Era o nascimento de um experimento sem precedentes. Médiuns, sensitivos, como eram chamados, começam a trabalhar com físicos, neurocientistas e engenheiros militares. Experimentos de visão remota ocorriam, tentativas de mover objetos com a mente, mapas sendo lidos a quilômetros de distância, missões de inteligência envolvendo apenas consciência. Então essa é uma história sobre cientistas e médiuns com autorizações ultra secretas. É sobre o interesse de décadas do governo dos Estados Unidos em fenômenos mentais anômalos, incluindo percepção extrasensorial, psicocinese, adivinhação de mapas e outras formas de adivinhação, todas as quais a comunidade científica rejeita como pseudociência. Ao longo da história registrada, essas disciplinas foram chamadas de mágicas, místicas, sobrenaturais e ocultas. Hoje elas são chamadas de paranormais. Aqueles que os praticam foram celebrizados ou difamados e queimados na fogueira. E então, apenas alguns anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos apontou os fenômenos mentais anômalos como ferramentas militares e de serviços de inteligência, assim começando a investigar seu possível uso em operações confidenciais. Precisamos falar dessa história de seu empreendimento pós-guerra e a continuação na era moderna. A ação real começou em 1972, quando um pequeno grupo de jovens cientistas promissores, nesse ponto, foi abordado pela Agência Central de Inteligência para embarcar em um programa de pesquisa envolvendo médiuns ou sensíveis. O trabalho ocorreu no Stanford Research Institute, a segunda maior instalação de pesquisa independente financiada pelo Departamento de Defesa do país. A CIA desafiou os cientistas a primeiro determinar se a percepção extrasensorial, a capacidade de perceber as coisas por outros meios que não os 5 sentidos conhecidos, e a psicocinese, a capacidade de perturbar a matéria com a mente, poderiam ser demonstradas e repetidas no laboratório. Se sim, a CIA se perguntou como essas disciplinas poderiam ser bem mais implantadas contra o inimigo para vencer a Guerra Fria. Focando nos resultados, os militares dos serviços de inteligência queriam continuar com o trabalho. Isso incluiu a Marinha, a Força Aérea, o Exército, incluindo seu Comando de Inteligência e Segurança e o Comando de Desenvolvimento e Prontidão, a Guarda Costeira, a Agência de Inteligência e Defesa, a Agência de Segurança Nacional, a Administração de Controle de Drogas, por incrível que pareça, envolveu até o Serviço Aduaneiro, o Serviço Secreto e os chefes de Estado-Maior conjunto. Com o tempo, vários presidentes, congressistas e membros do Conselho de Segurança Nacional foram informados. Quando uma compreensão teórica dos fenômenos não pôde ser encontrada, surgiram sérias tensões. Na era pós-guerra, do avanço da tecnologia, a ciência assumiu uma atitude agressivamente hostil em relação às crenças sobrenaturais ou paranormais. Eu vou te explicar o porquê posteriormente durante uma aula. Percepção extrasensorial e radiestesia são apenas nomes modernos para adivinhação, a prática de buscar conhecimento do futuro ou do desconhecido por meios sobrenaturais.
A psicocinese foi baseada em uma tradição protocientífica, não muito diferente da alquimia, a lendária suposição de que, usando magia, o homem poderia afetar a matéria. Como o governo dos Estados Unidos, a pergunta é essa, poderia tolerar tais coisas ou estar realmente envolvido nisso? Em 1942, a doutora Gertrude Schmeidler, psicóloga experimental com doutorado em Harvard, conduziu um experimento sobre os fenômenos mentais anômalos com estudantes de psicologia da City University de Nova York. Em seu questionário, ela explorou as crenças dos indivíduos sobre percepção extrasensorial e cinesiologia. A ciência supostamente não conseguia explicar como isso funcionava, e o governo não podia simplesmente admitir que usava o sobrenatural em operações militares. Claro que isso é para os leigos, não para o mundo do serviço interno. Aí então, supostamente, surge o conflito: cabras versus ovelhas, céticos versus crentes, homens de laboratório contra homens de guerra. Essa divisão, criada originalmente pela psicóloga Gertrude Schmeidler, percorreu toda a inteligência americana, generais, presidentes, senadores, diretores de agência, todos divididos entre aceitar o fenômeno ou destruí-lo. Isso é para os leigos, claro. Sua análise dos dados a levou a criar o termo ovelhas para se referir aos indivíduos que acreditavam na possível realidade da percepção extrasensorial e da psicocinese, e cabras para se referir àqueles que duvidavam da existência de quaisquer supostos fenômenos mentais ou anômalos. Essa distinção explícita entre crentes e descrentes em fenômenos mentais existe nos altos escalões das Forças Armadas e da inteligência dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. A divisão entre ovelhas e cabras também existe nos Estados Unidos, mas com uma clara minoria de cabras. Pesquisas do Gallup e estudos da Pew Research Center revelam que a maioria dos americanos vivos hoje nutrem crenças paranormais. 73% dizem ter tido uma experiência sobrenatural ou paranormal, e 55% acreditam em cura psíquica ou espiritual. Muitos americanos também acreditam em percepção extrasensorial, telepatia, que é 41%, e acreditam que extraterrestres visitaram a Terra, isso é 29%, ou dizem ter visto um fantasma, 18%. Uma minoria de 27% não acredita em nada sobrenatural. Então esse grupo inclui céticos científicos, que também são uma parte importante dessa história. Seriam os médiuns do governo videntes, talentosos ou mágicos habilidosos? E os cientistas que os estudaram, muitos dos quais continuam a estudar esses fenômenos hoje, estão prestes a fazer uma descoberta? Será? Seriam eles revolucionários modernos como Galileu, Louis Pasteur, Madame Curie, que desvendaram mistérios científicos que intrigaram os cientistas por milênios? Ou a pesquisa da percepção extrasensorial, cinesiologia, é apenas uma busca inútil? Como os cientistas, pessoas racionais, abordam um assunto tão enigmático? E quanto aos próprios médiuns, quem eram os indivíduos contratados pelo governo dos Estados Unidos para esses programas ultra secretos e como eles explicam seu trabalho militar e de inteligência? As perguntas que ecoam até hoje são: esses médiuns eram videntes genuínos ou magos mágicos habilidosos treinados pelo Estado? Os cientistas envolvidos, alguns comparados a Galileu, Pasteur e Curie, estavam realmente à beira de uma descoberta revolucionária ou eram vítimas de sua própria esperança? E o governo? Acreditou mesmo no paranormal ou apenas o instrumentalizou para manipular, confundir e controlar as massas inteiras a partir do conhecimento de como funciona a mente humana? Jacobsen conclui: não há programa tão perigoso quanto aquele em que a mente humana se torna arma.
Falaremos de algumas histórias secretas envolvidas para desvendarmos alguns dos mistérios e capacidades da mente humana que certamente vêm sendo empregados pelos centros de inteligência, especialmente com o foco de controle das massas e uma geração de etapas para a alucinação coletiva. Esse encontro é sobre 3 coisas: as investigações secretas do governo dos Estados Unidos no sobrenatural, o que foi real, o que foi manipulação, o que ainda está em curso. E como esses programas evoluíram para tecnologias modernas de controle da percepção, comportamento e massa crítica. Do SRI ao NSA, da CIA ao Conselho de Segurança Nacional, do paranormal ao psicodigital. O fio é o mesmo. A pergunta também: o que é a mente humana? E quem aprendeu a usá-la como arma? E você vai entender porque o sobrenatural nunca foi apenas superstição, mas sim uma ferramenta de Estado. Para ficar por dentro e não perder nada sobre esse fantástico webinário gratuito, especialmente entendendo como ele se correlaciona com o tema extraterrestre, clique no link para receber todas as informações e não perder nada sobre o assunto. Eu te encontrarei na aula. Até lá!